Qual foi a última vez que você comprou jornal na banca, enviou uma carta pelos correios, comprou um daqueles guias com mapas de grandes cidades do Brasil, acertou um carburador, mandou um telegrama? Pois é, tem uma série de coisas que a gente fazia, estavam no nosso cotidiano e hoje não estão mais. Invenções como a roda, o motor a vapor, a energia elétrica, o telefone, o smartphone, antes dele o computador, a internet. Coisas que surgem, mudam completamente nossas vidas e parece estranho até lembrar como vivíamos sem elas. Pois é, na Fórmula 1 coisas parecidas aconteceram. Invenções revolucionárias mudaram completamente a forma de se construir um carro de corrida. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, de 10 invenções revolucionárias que mudaram a forma de se construir um carro de corrida e estão presentes nos carros dessa temporada de 2024 que ainda vai começar. Vamos lá! Para começar, esse não é um vídeo sobre invenções malucas. Eu vou regravar a série Engenhocas, que estava no número 3. E vou começar do 1 pro 2 até o 3 e já temos os carros escolhidos pro número 4. Aguarde! Hoje nós vamos falar de 10 vezes em que paradigmas foram quebrados. Ideias que vieram para mudar completamente a concepção de um carro, desde uma folha em branco até ele pronto na pista. Porque algumas grandes sacadas, como o difusor duplo da Brown em 2009, ou a Tyrrell de 6 rodas em 76, ou o carro ventilador exaustor da Brabham BT46B, todas elas brilhantes sacadas, mas elas não mudaram a forma de se fazer um carro de corrida. Mesma coisa se aplica para a suspensão ativa, que foi embora proibida, e eu também prometo refazer esse vídeo no futuro. Esses aí não mudaram a cara da Fórmula 1. Já esses de que vamos falar... Em 1950, quando nasceu a Fórmula 1, e mesmo antes disso nas corridas de grandes prêmios pré-Segunda Guerra Mundial, o normal eram carros enormes com frentes compridas se estendendo adiante do piloto e enormes motores ali dentro. Tem uma frase, mais uma, célebre de Enzo Ferrari tratando disso, que diz: os cavalos devem puxar a carroça e não empurrá-la. Mas então em 1957, pai e filho, Charles e John Cooper, resolvem mudar essa lógica e instalar motores atrás da cabine do cockpit. Isso foi recebido com desdém pelas grandes fabricantes da época, Ferrari, Maserati e Mercedes, mas seria uma revolução que veio para ficar. Naquele primeiro ano, em Mônaco, Jack Brabham consegue um 6º lugar em Mônaco. E na abertura da temporada seguinte, em 58, na Argentina, Stirling Moss vence com a Cooper pela primeira vez, com os cavalos empurrando a carroça. Todo mundo fica então boquiaberto. Jack Brabham, com a mesma Cooper, venceria os campeonatos de 59 e 60, mostrando para o mundo que dali para frente ou o pessoal pensava bem em onde colocar o motor, ou talvez ficariam todos para trás. Essa revolução encontrou a costumeira resistência da Ferrari. Já falei isso aqui em outras oportunidades, mas o tema passava pelo modelo de negócio da escuderia do cavalinho rampante. A Ferrari produzia carros de Fórmula 1, carros para Le Mans e carros de rua, todos mais ou menos em cima da mesma carroceria. Se a Fórmula 1 então começasse a demandar de Enzo carros específicos com projetos diferentes das outras duas linhas, Le Mans e rua, claro, ia sair mais caro. E ele não queria isso. Mas ele acabou tendo que dar o braço a torcer. E em 61, quando a Ferrari coloca o motor atrás do piloto, eles já vencem o campeonato com Phil Hill. Dali pra frente, ninguém ousou mais colocar um motor de carro de Fórmula 1 na frente, esperando ser levado a sério. Note a escolha cuidadosa das palavras. Não é que ninguém fez querendo ser levado a sério. Dê uma olhada no vídeo das fabricantes que passaram pela Fórmula 1 e quebraram a cara, e tem uma lá que fez o que não devia, colocando o motor na frente. Não vou dar spoiler. Até o começo da década de 60, os carros de corrida, incluindo aqui os de Fórmula 1, eram construídos num formato espinha dorsal, com o chassi por baixo e tudo instalado em cima. Mas aí, um cara com passagem pela aeronáutica pensou:
E se copiássemos o conceito da fuselagem para os carros de corrida, tentando melhorar a sua rigidez torsional? Seu nome? Colin Chapman. E ele revolucionaria, pela primeira vez, e não seria a última, a Fórmula 1. Monocoque vem do francês concha única. Editor, coloca aí monocoque para eles em francês, para eu não gastar minha pronúncia. Monocoque. Nessa nova concepção, chassi e carenagem seriam uma coisa só, diminuindo o peso e aumentando a rigidez. Porque um carro que torce nas curvas tem comportamento imprevisível, e tudo o que um piloto não quer é um carro que ele não possa antecipar os movimentos. Com essa casca única integrada e o carro todo sendo parte dela, você tinha uma rigidez muito maior do que apenas uma espinha com os componentes parafusados em cima. E foi assim que surgiu o conceito do Lotus 25, carro que levou Jim Clark a seu primeiro título em 1963. Esse modelo seguiu correndo e tendo resultados até 1967, mas mais importante do que isso, lançou as bases para a construção de carros de corrida até hoje, na Fórmula 1 e fora dela. Mais uma vez, Colin Chapman, mais uma vez revolucionando a forma de se conceber um carro de corrida. Depois do monocoque, do tópico anterior, o próximo grande passo foi tornar motor e caixa de câmbio componentes estruturais do carro. Eles não seriam mais peças do carro, eles seriam o carro. Monocoque preso atrás dele, o motor e presa atrás dele a caixa de câmbio. Tudo numa coisa só. Essas três partes conectadas melhoravam mais uma vez a rigidez torsional e baixavam o centro de gravidade, com partes pesadas do carro não mais ficando em cima do chassi e sendo o chassi. O primeiro carro inteiramente pensado em volta desse conceito foi o Lotus 49, que apareceu pela primeira vez em 67 pelas mãos de Jim Clark e Graham Hill. Novamente, depois de assimilada, a ideia foi copiada por todos e os carros de corrida de hoje também são assim: monocoque preso a ele o motor e depois a caixa de câmbio. Na sequência, o mesmo Chapman pensa em uma forma de deixar a dianteira do carro mais baixa. Mas havia um problema, porque na dianteira iam os radiadores, e os radiadores são fundamentais para o arrefecimento do motor. Baixando a dianteira, e eu vou falar disso mais detidamente no vídeo sobre a aerodinâmica, que virá, você reduz a área frontal e melhora a perfuração aerodinâmica do carro. Exemplo muito claro disso é andar de carro com a mão para fora, assim ou assim. A perfuração assim é bem maior, ninguém empurra tão fortemente sua mão para trás. Pois bem, Chapman pensou, onde então colocar o radiador que não na dianteira, porque eu preciso refrigerar o motor. Surge então o conceito do sidepod. Sidepod, em inglês traduzindo literalmente, casulo na lateral. Side, lado, casulo, pod. Dentro desse casulo, o Lotus 72 instalava os radiadores, permitindo uma frente bem baixinha, melhorando então essa perfuração aerodinâmica. Isso tinha mais benefícios, porque com os radiadores ali na lateral, pertinho do motor, você economizava peso com tubulação, já que na dianteira é bem mais longe e essa tubulação tinha que passar por todo o carro até lá na frente. Com o tempo, uma a uma, todas as equipes do grid foram rendendo-se a essa brilhante conclusão de que fazia muito mais sentido colocar os radiadores na lateral do carro e tirar a frente, melhorando não só a aerodinâmica como distribuição de peso e etc. E estão aí vindo os carros de 2024 ao mundo e pode apostar, nenhum deles tem um radiador no nariz. Pode me cobrar. Mais ou menos na mesma época, lá nos Estados Unidos, em provas do Can-Am, começaram a aparecer carros com asas. Inclusive, contei a história do Can-Am nesse vídeo aqui. Link na descrição. Jim Hall, da equipe Chaparral, apareceu com uma asa instalada em cima do carro, que inclusive já tinha um mini DRS. Olha lá no vídeo para você ver que interessante. As asas, montadas de ponta cabeça na comparação com as dos aviões, tinham a intenção de gerar exatamente um efeito contrário. Porque veja, o resultado do deslocamento da asa do avião para frente no ar, empurrada pelos motores da aeronave, é uma força ascendente empurrando o avião para cima. Então eles pensaram, montando de ponta cabeça com o mesmo perfil, o resultado deve ser uma força para baixo. E foi. Isso ajuda a manter o carro grudado com mais força no asfalto. Com isso você consegue contornar curvas muito mais rápido do que faria sem a força da aerodinâmica te empurrando para o chão.
o chamado downforce. Downforce em inglês, força para baixo. Além do melhor contorno de curvas, isso permitia também que o piloto freasse muito mais dentro numa curva, maximizando o tempo de pé cravado no acelerador. Afinal de contas, os pneus estariam mais bem pregados no chão e pneus mais bem pregados no asfalto te permitem frear num ponto mais extremo. As primeiras asas que apareceram na Fórmula 1 eram tenebrosas, com risco de cair, e rapidamente a federação atravessou o caminho das equipes dizendo: as asas deverão ser componentes estruturais dos carros e não suspensas dessa forma. E aí o já mencionado Colin Chapman com o Lotus 72, que também eu já falei aqui hoje, foram os primeiros a incorporar o conceito de um carro todo ele construído em torno da aerodinâmica. Por isso, inclusive, a necessidade de abaixar a frente lá na história do sidepod. Desnecessário dizer que a tendência veio e ficou daí até hoje. Conforme a aerodinâmica aplicada aos carros foi avançando, mais e mais novas ideias foram surgindo. E aí, em 1976, engenheiros da Lotus estavam numa universidade na Inglaterra fazendo experimentos aerodinâmicos a pedido de Colin Chapman. É então que o tal efeito solo, entre aspas, é descoberto. Claro que não foi exatamente uma descoberta, mas você vai me entender. Chapman tinha a ideia, desde os 72, de fazer um carro inteiramente uma asa. E ele pensou, por que não instalar asas por baixo do carro, fazendo todo o assoalho funcionar como um aerofólio gigante? Os engenheiros então estavam trabalhando nisso, mas os modelos de túnel de vento na época eram meio mal feitos, de papelão, cola e madeira. Foi então que quando uma asa dessas rente ao solo por baixo do sidepod estava sendo testada, até que ela caiu. Caiu porque o modelo, como eu comentei, era mal feito. E para não perder o dia de túnel de vento, eles fazem o seguinte experimento. E se a gente colocar aqui um papelão segurando o negócio para ele não cair mais? Eles refazem a medição e de repente os indicadores de downforce vão lá na lua. E eles pensam, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eles descobrem então que essa borda de papelão, na verdade era cartolina, estava produzindo uma vedação e transformando a parte de baixo do carro numa zona de baixíssima pressão. E baixa pressão é tudo o que você quer embaixo de um carro de corrida. Nascia mais uma revolução da Fórmula 1, o tal do efeito solo. E mesmo com a proibição das mini saias, aquela cartolina do experimento que depois foi para a pista no formato de bordas de borracha, o efeito solo permaneceria na Fórmula 1 e ninguém conseguiria desinventá-lo, com os engenheiros usando o assoalho das mais diversas formas para tentar minimamente reproduzir as tais mini saias, sempre tentando explorar o diferencial de pressão entre o ar que passa em cima e o ar que passa embaixo. Finalmente, alguma coisa que não foi inventada por Colin Chapman. A primeira equipe a aparecer na Fórmula 1 com motor turbo foi a Renault em 77. Já contei tudo o que você precisa saber sobre os motores da Fórmula 1 nesse vídeo aqui. O link, você já sabe, aqui na descrição. Desde o começo, o regulamento da Fórmula 1 permitia motores aspirados ou supercharger. Os superchargers são motores com um mecanismo que induz mais ar para dentro da câmara de combustão. Como eu falei lá no vídeo sobre motores, um mecanismo com uma correia empurra o ar para dentro. Mas aí a Renault veio com o turbo, que revolucionava porque produzia muito mais potência, mas também era complicadíssimo de funcionar. O mecanismo tinha uma turbina que captava gases do escape e através de um eixo acionava um compressor que puxava mais ar para dentro. O conceito não foi inventado na Fórmula 1, já que na aviação e em grandes motores para navios já tinha aparecido. Mas foi na Fórmula 1 que a sua miniaturização para caber dentro de um carro de corridas apareceu. E aí a indústria automobilística se interessou, porque isso poderia parar nas ruas. Como parou? Eles apanharam bastante em 77, 78, mas venceram a primeira corrida em 79 e os demais começaram a perceber que aquilo mudaria o rumo das coisas. Gradualmente, ao longo da década de 80, todas as equipes que pretendiam alguma coisa séria na Fórmula 1 tiveram que se aliar a grandes fabricantes para ter cada uma delas o seu motor turbo. Eles seriam proibidos em 88, voltariam em 2014, mas o legado já estava construído e os carros de rua usam motores turbo, a gente sabe.
Essa é a primeira aparição e não a última de outro grande nome da Fórmula 1 que não Colin Chapman, John Barnard. Barnard tinha trabalhado na McLaren e depois foi para Lola, Parnelli Jones, Chaparral e volta para a Fórmula 1 quando Ron Dennis une a sua Project 4 com a McLaren de Ted Mayer. Tô pensando em fazer um mega episódio de equipes que amamos, dessa vez contando a história da McLaren. Na Indy, Barnard tinha feito grandes carros, conquistado campeonatos e a Indy 500. Quando é convidado por Ron Dennis a ser seu diretor técnico nesse novo projeto que surgiria da fusão das duas equipes e dali nasceria a McLaren International, ele diz para Ron Dennis: eu vou, mas eu vou precisar de dinheiro porque o que eu vou construir vai sair caro e será revolucionário. Ele tinha em mente fazer algo que não havia sido tentado até então: usar a fibra de carbono para partes estruturais do carro. Até ali algumas equipes já tinham aparecido usando fibra de carbono, mas pareciam não dominar a tecnologia e não entender como ela poderia ser fundamental se bem empregada. Porque o que Barnard pretendia fazer era construir o monocoque, aquele de Colin Chapman, inteiro em fibra de carbono, numa peça única. Isso tinha uma série de vantagens. Primeiro, a dita rigidez torsional. Segundo, peso. E terceiro, espaço, porque você consegue a mesma rigidez do alumínio, usado até então no monocoque, com bem menos camadas de fibra de carbono, que ocupam, portanto, menos espaço e são mais leves. Ou seja, você ganhava nas três pontas. Era mais forte, era mais leve e ocupava menos espaço. Mas era muito complicado de fazer e ninguém entendia o processo. O primeiro carro que aparece é o MP41 em 1980 e quando ele tira a carenagem todo mundo fica boquiaberto e muitos duvidam de que daria certo. O carro sofre um forte acidente com John Watson no Grande Prêmio da Itália, resiste intacto à pancada. E ali todo mundo entende, eles estavam falando sério. Fast forward à década de 80, 90, 2000, 2010, 2020 e aí estão todos os carros inteirinhos em fibra de carbono. Na metade da década de 80 se tinha uma coisa que vinha sendo feita desde o começo, praticamente igual na Fórmula 1, eram as trocas de marcha. Claro que houve evolução, mas a grosso modo o mecanismo era exatamente o mesmo. Caixa de câmbio lá atrás, piloto lá na frente, a troca sendo feita por ele dentro do cockpit e para que isso acontecesse, um mecanismo tinha que percorrer o carro para acionar as trocas lá atrás. Foi então que John Barnard chega na Ferrari e, querendo construir um cockpit mais estreito, pensa: eu quero me livrar dessa alavanca. Mas como? Ele pensa então: e se de repente um botão trocasse as marchas para cima e outro para baixo e fios percorressem o carro, comandando lá atrás atuadores hidráulicos que fariam eles então a troca de marcha? Inicialmente ele pensava num botão e o maior opositor ao câmbio semiautomático, Barnard diz no seu livro, foi quem deu a ideia das pedal shifts, das borboletas. Seu nome, Piero Lardi Ferrari, filho de Enzo. Na Ferrari eles achavam que isso não daria certo de jeito nenhum e tentaram inclusive proibir o Barnard de tentar. Como eu já comentei no detalhe lá na tetralogia da Ferrari, ele bate o pé, insiste e acaba tendo que ceder. Se não desse certo, era rua. No fim, depois de uma extensa campanha de testes que teve inclusive o brasileiro Roberto Pupo Moreno andando milhares de quilômetros em Fiorano e Mugello, a solução funciona. Daria muitos problemas de confiabilidade em 89? Daria, mas o importante é que venceu a sua primeira corrida no Rio de Janeiro em 89 com Nigel Mansell. Dali para frente o conceito estava validado e era só uma questão de trabalhar para que ele não quebrasse. Mas ainda quebrou bastante, é verdade. Só que, mais uma vez, mudou-se a forma de construir um carro de corrida e gradualmente todas as demais foram tendo que copiar. E o sistema, você sabe, tá aí até hoje. Nos anos de 2010 e 2011, a Fórmula 1 e as fabricantes de motores estiveram envolvidas em discussões pensando na próxima geração de motores. A ideia é que ele entrasse em vigor em 2013, mas acabou sendo adiado para 2014. O objetivo era que motores híbridos passassem a empurrar os carros de Fórmula 1. O conceito punha de lado o V8 2.4 litro aspirado em prol de um turbo híbrido 1.6.
O sistema chamado de unidade de potência teria dois sistemas de recuperação de energia. Um que recuperava a energia das frenagens e outro que era tocado pelo eixo da turbina, também armazenando energia elétrica nas baterias. Super complexo de funcionar, fez todas as fabricantes sambarem até que desse certo e não quebrasse mais. Renault e Ferrari deram-se mal nessa e a Mercedes abriu vantagem. Houve críticas porque os carros fazem bem menos barulho, mas há um inegável ganho de eficiência. Os carros gastam hoje de 35 a 40% menos combustível, fazem o mesmo trabalho já que rodam tempos de volta até mais rápidos, e essa estratégia conseguiu fazer a Fórmula 1 continuar relevante para a indústria automobilística, já que elas, as fabricantes, precisam desenvolver essa tecnologia para os novos tempos. Tanto que em 2026 teremos um recorde de fabricantes que pode ainda aumentar para 2028. Mercedes, Renault, Ferrari, Ford com a Red Bull Powertrains, Honda e Audi e possivelmente em 28 a Cadillac estão todas comprometidas e interessadas no tanto que se pode aprender no mais rigoroso dos testes, as pistas. Qual é a sua revolução favorita? Eu tenho algumas. Acho que gosto muito do câmbio semiautomático, que é genial, e também do uso da fibra de carbono. Mas eu acabei de ler a biografia do John Barnard, então acho que eu posso estar meio sugestionado. Mas e a sua? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui embaixo para você ver. Se você quiser concorrer a livros e miniaturas que sortearemos em todos os meses do ano para os nossos assinantes, clique nos botões aderir ou seja membro, o link também está lá embaixo na descrição, e pelos 4 planos, Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, você vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives, e em alguns dos planos tem grupo de WhatsApp comigo, com o Houston e com os 200 e tantos outros membros, concorre a Legos, concorre aos livros e concorre aos carrinhos, beleza? Um último recado, se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão pro ar, temos aqui embaixo também grupos de notificação de Telegram e de WhatsApp. Você entra e passa então a receber push no seu celular no instante em que eu publico aqui. E aí, nem você nem eu ficamos mais dependendo do YouTube lembrar de te lembrar, já que são de 70 a 80 vídeos por mês, todo mês, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.